Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Vamos ao nosso episódio? Espiritualidade, ganância e capitalismo. Um casamento impossível. O que chamo de espiritualidade são vivências e experiências que rompem a barreira do exclusivamente material. Estar reunido com aqueles que amo, receber afeto de alguém, me divertir com amigos, trabalhar e atuar naquilo que me traz sentido, ouvir uma música e emocionar-me, contemplar e estar em contato com a natureza. Para aqueles que possuem uma crença em um poder maior criador do mundo, desse o nome que quiser a ele ou ela, espiritualidade também pode ser essa sensação, sentimento de conexão e proximidade com a divindade. Tudo isso é espiritualidade e não precisa de religião ou templos religiosos para ser vivenciada, muito embora a religião possa vir a alimentar ou impulsionar a espiritualidade. Nessa perspectiva que apresento, é possível, inclusive, ser ateu e ter espiritualidade. Frei Beto, no livro Espiritualidade, Amor e Êxtase, afirma que, abre aspas, a espiritualidade prescinde das religiões. Pode ser vivida sem elas. E há religiões desprovidas de espiritualidade, asfixiadas pelo peso do doutrinarismo autoritário. Fecha aspas. Espiritualidade é oxigênio da psique. É o copo de água em meio ao deserto. É abastecimento, aconchego, acolhimento. Espiritualidade alimenta e preenche. Temos necessidade de experiências e vivências que transcendam a matéria, ainda que muitas vezes a maioria das pessoas não se dê conta disso conscientemente. Mesmo o mais desatento e superficial indivíduo quer, de alguma forma, estar com aqueles que chama de amigos, assistir a um filme ou série, que é a arte, ouvir músicas, que é a arte, ir a uma praia bonita, que é estar em contato com a natureza. Proponho também que quanto mais espiritualidade, mais desapego maduro das questões exclusivamente materiais. E digo aqui desapego maduro porque não é um desprezo pela matéria muito comum em determinadas linhas do pensamento religioso. É, antes, a plena noção de sua importância para a nossa sobrevivência e bem-estar, mas sabendo que mentir, roubar, prejudicar ou violentar pelo que é material não vale a pena. Que o maior tesouro do mundo é ter a consciência tranquila, é usar e usufruir da matéria sem escravizar-se a ela. Espiritualidade ou desapego das coisas materiais não é sinônimo e não pode ser desculpa de passividade social e política, de omissão, de aceitação cega das coisas. Nossa vida enquanto sociedade é muito melhor na atualidade do que há 5 séculos atrás, porque muitos, ao longo do tempo e do espaço, lutaram, dando seu suor e sangue para termos direitos, como educação e saúde públicas, liberdade religiosa, previdência social, direitos trabalhistas, férias remuneradas, igualdade entre mulheres e homens, criminalização do racismo e LGBTfobia e etc. Martin Luther King era um homem que falava de espiritualidade e atuava ativamente, por meio de movimentos sociais e da política, contra o racismo institucionalizado dos Estados Unidos de meados do século XX. Idem para Gandhi e sua luta pela libertação da Índia, ou para o padre Júlio Lancelotti e sua atuação em favor das pessoas em situação de rua no Brasil do século XXI. A única certeza que absolutamente todos os indivíduos têm é de que um dia irão morrer. Sem escapatória, todos iremos encarar o fim do funcionamento de nossos corpos físicos. Apesar disso, muitos vivem como se não fossem morrer, apegando-se doentiamente às coisas materiais, acumulando bens indefinidamente e, muito frequentemente, desonestamente.
Vivemos em uma sociedade adoecida pela ganância da acumulação permanente, num sistema de produção e economia que colocam o lucro à frente da vida e que, para atingir ao objetivo de permanente enriquecimento, destroem, oprimem e violentam nosso próprio planeta e seus habitantes. E eu vou citar um trecho aqui do livro A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, abre aspas. Isso que as ciências política e econômica chamam de capitalismo teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de maneira incontrolável. Fecha aspas. E continua mais à frente, abre aspas. Nós podemos habitar este planeta, mas deverá ser de outro jeito. Senão, seria como se alguém quisesse ir ao pico do Himalaia, mas pretendesse levar junto sua casa, a geladeira, o cachorro, o papagaio, a bicicleta. Com uma bagagem dessas, ele nunca vai chegar. Vamos ter que nos reconfigurar radicalmente para estarmos aqui. Fecha aspas. No mesmo livro e em outro trecho, Krenak continua, abre aspas. Estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Fecha aspas. Somos estimulados, empurrados o tempo todo, consciente e inconscientemente, a ter mais que o necessário, a sempre trocar o velho pelo novo, descartar ao invés de consertar, produzir sempre mais e mais, bater metas sempre maiores. E eu vou citar mais uma vez o Ailton Krenak no livro A Vida Não É Útil. Abre aspas. Me lembrei de uma frase de Gandhi quando um jornalista inglês perguntou a ele, naqueles conflitos da libertação da Índia do Império Britânico. Há gente demais no planeta. O senhor acha que a Terra pode atender a demanda de todos? Ele, que era sempre questionado pelo pensamento do Ocidente moderno, respondeu. A Terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades. Mas se você quiser uma casa na praia, um apartamento na cidade e um Mercedes-Benz, não tem para todo mundo. Fecha aspas. A civilização capitalista, urbana e industrial elevou os bens materiais, que são passageiros, acima dos bens espirituais, que são perenes. É o que Eduardo Viveiros de Castro expressa no pós-fácil de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Abre aspas. Como lembra Krenak, o etnônimo com que o povo Yanomami, de Davi Copenaua, se refere aos brancos é povo da mercadoria. Aquelas pessoas que se definem pelas coisas. O povo que transformou seu meio em fim. Fecha aspas. Em minha opinião, grandes concentrações de riqueza nem deveriam existir, pois em grande medida são resultado do empobrecimento de muitos. Nenhuma grande empresa funciona sem muitos trabalhadores atuando ativa e constantemente na produção de algo. Entretanto, essa riqueza produzida coletivamente é apropriada privadamente por muito poucos. Se 100 milhões de reais em riqueza são produzidos, uma ínfima parte é paga para os trabalhadores em forma de salário, enquanto a maior parte é apropriada em forma de lucro por grandes donos. Dessa forma, para haver indivíduos muito ricos, é necessário haver indivíduos empobrecidos. Para um dono de grande empresa ganhar 1 milhão por mês, quantos de seus funcionários, que são todos fundamentais, terão que ganhar 1, 2 ou 3 salários mínimos? Se temos uma pizza com 10 fatias a ser distribuída para 10 pessoas, mas uma única pessoa pega 5 fatias, outros necessariamente terão que comer muito menos que uma fatia. Aliás, essa é a grande contradição do modo de produção capitalista. Ele gera riqueza simultaneamente gerando concentração de renda e desigualdades. O ser humano é, até onde sei, o único ser vivo que acumula excessivamente para além do que precisa. Ou será que nas florestas alguns animais acumulam mais alimentos que outros, deixando o restante de sua espécie na miséria? Como consequência disso, uns poucos terão muito conforto e bem-estar materiais e a muitos faltará, por vezes, o básico. Para haver concentração grande de um lado, obrigatoriamente precisa haver falta do outro. Quantas favelas precisam existir
para ver um condomínio de mansões. O apego à riqueza material é como uma força que afasta a espiritualidade. Espiritualidade está longe da busca por status, do acúmulo indiscriminado de bens materiais, da ganância, da competitividade, da ambição doentia e das aparências. Acerca da riqueza, Allan Kardec ressalta no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo que ela, abre aspas, é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Fecha aspas. Jesus de Nazaré, que é a maior referência moral da religião no mundo ocidental, mas também o mais mal compreendido por aqueles que se dizem seus seguidores, faz crítica veemente acerca do acúmulo de riquezas. Eu vou citar aqui um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Abre aspas. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Fecha aspas. Ele mesmo, Jesus, homem pobre, periférico, trabalhador, desprezado pelos poderosos de seu tempo, nunca acumulou riquezas materiais. Ao contrário de muitas lideranças cristãs e donos de igrejas que enriquecem a partir da fé das pessoas. Jesus era aquele que, investido de imensa autoridade moral pelos seus exemplos e vida, lavava os pés de seus discípulos, para demonstrar que desejo de acúmulo de poder e status material passam longe da espiritualidade. Quero trazer aqui outro apontamento de Frei Beto sobre o assunto, citando mais uma vez o livro Espiritualidade, Amor e Êxtase. Abre aspas. O eixo da espiritualidade de Jesus era a experiência do amor de Deus e o compromisso com os oprimidos. Em um mundo como o nosso, fecha aspas, mais adiante abre aspas. A espiritualidade cristã deve manter-se atenta ao episódio do encontro de Jesus com o homem rico. Marcos 10, 17 e 22. Este indaga o que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus responde, você conhece os mandamentos e recita-os. Curioso que Jesus só cita os mandamentos que dizem respeito ao próximo e nenhum que diz respeito a Deus. O homem confirma que, desde pequeno, cumpre todos. Marcos, então, sublinha que Jesus o amou para, em seguida, recomendar ao homem, vai, vende os teus bens, distribui aos pobres e depois vem e me segue. Diz o Evangelho que o homem foi embora triste e aborrecido, porque era muito rico. O curioso é que, tendo-o amado, Jesus foi exigente com ele. Eis o conceito de amor de Jesus. Quem ama é verdadeiro com o outro, ainda que a verdade doa. Quem não é verdadeiro consigo mesmo e com o outro, não ama. Amar é fazer bem ao outro, ainda que ele receba isso como um mal, como opressor indignado por lhe privarem dos meios de oprimir. Jesus, ao amar, levava as pessoas a encontrarem a verdade, mesmo que isso criasse nelas antipatia por ele, como foi o caso dos fariseus. Ao homem rico, Jesus demonstrou que não se pode acercar-se de Deus sem assumir a luta por justiça. A exigência que tanto frustrou a expectativa do abastado era simples.
deu seu bem maior à causa de libertação dos pobres. Fecha aspas. Devemos sempre ser previdentes, responsáveis, mas também não podemos deixar de ter em mente que a vida não está totalmente em nosso controle. Acidentes, doenças inesperadas, mortes prematuras, abandonos repentinos são alguns exemplos de acontecimentos que não controlamos. Por vezes, a vida pode ser como a água ou a areia que, por mais que a gente tente reter, escapa inevitavelmente das nossas mãos. A verdade é que nunca sabemos qual será nosso último dia aqui na Terra. A vida é como uma viagem em que a passagem de ida foi nosso nascimento. E a passagem de volta já está comprada, mas com a data oculta. Será que vale a pena, perante essa brevidade e incertezas da vida, um investimento tão pesado exclusivamente na dimensão material da existência? É inteligente acumular apenas a única coisa que não me será possível levar para outra vida? Mentir, enganar, prejudicar, violentar, destruir para enriquecer são escolhas grosseiras e extremamente desinteligentes do ponto de vista espiritual. O verdadeiro propósito da vida está nos afetos, nas experiências que me transformam, nos exemplos que vou deixar e nas obras que construí e compartilhei. Jesus diz no capítulo 10 do Evangelho de João que veio nos trazer vida em abundância, ou seja, que seus exemplos de amor e espiritualidade, quando compreendidos e apropriados, nos desvendariam emoções, sensações e sentimentos que nos tornariam mais plenos, leves, equilibrados, em paz. Espiritualizar-se é um processo, um movimento, um gesto profundo de libertação e de auto-amor consigo mesmo. Espiritualizar-se é remar contra a maré do mundo atual, ainda tão superficial, permeado por aparências e injustiças. Espiritualizar-se é transformar-se ativamente na direção do altruísmo, da bondade, do amor. Gostaria de lembrar também que este conteúdo em áudio está disponível em formato de texto. O link para acessá-lo está na descrição do vídeo, no caso do YouTube. Caso prefira também, basta me enviar um e-mail para brunolquinta@gmail.com e retorno com o PDF. Um grande abraço.